Olá pessoal, o vídeo de hoje é especialmente para os alunos de iniciação científica, mas na verdade ele serve também para carreiras em geral, acadêmicas, né, para você que está no mestrado, doutorado e às vezes até para outras carreiras também. Tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho dessa etapa da vida, né, em que a gente decide conhecer um pouco mais da carreira científica, da carreira acadêmica, e é aí que o encanto acontece, né? Então é uma etapa muito importante da nossa vida. A gente chega lá bem jovem, né, na graduação ainda, e a gente tem assim muita inexperiência e muita vontade de aprender. Então vou falar um pouquinho para vocês hoje. Bom, eu tenho que dizer que a ideia de fazer esse vídeo surgiu por causa de um meme que eu vi nas redes sociais. E a princípio a gente ri, né? Como todo meme a gente acha um pouco de graça, mas depois eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Então vocês veem que tá aí os mestrandos, né, entraram no avião, os doutorandos estão começando a decolar ali e os alunos de iniciação científica, pobrezinhos, né, estão ali na escada esperando para embarcar e nem avião tem ainda, né? Então eu achei assim curioso e eu acho que a gente tem que cuidar bastante quem está chegando, né? Então deixar essa mensagem para vocês, falar um pouquinho sobre a iniciação científica, o que é e como proceder para fazer a melhor iniciação científica do mundo, né? Mais produtiva, mais proveitosa para você. Bom, então a gente tem que começar falando do que é a iniciação científica. Bom, a iniciação científica é um programa que recebe alunos da graduação e que visa desenvolver um projeto de pesquisa, né, um projeto científico em várias áreas do conhecimento, em qualquer área do conhecimento, sob a orientação de cientistas mais experientes. Então existem bolsas das agências de fomento, das FAPES, do CNPq, né? Existe essa modalidade de bolsa, que é a primeira bolsa que a gente pode receber como cientista, né? E é um valor bem até simbólico, né? Tá bem desatualizado, e a gente paga essa bolsa para o aluno que vai ter dedicação de algumas horas, cerca de 20 horas por semana, para desenvolver esse projeto de pesquisa. Pode acontecer também do aluno fazer iniciação científica voluntária, tá? Então já tive vários alunos de iniciação científica voluntários também. O que eu acho que não funciona tão bem é uma iniciação científica remota, tá? Não tendo outra possibilidade, é um caso a se pensar, mas é preciso pensar que você não vai conseguir ter o contato com o grupo, estar presente ali, né? Você vai fazer uma iniciação científica muito solitária, tá? Então não é que não vai ter proveito, mas é uma coisa que pode não ser tão proveitoso quanto uma iniciação científica deveria ser. Bom, então vamos falar dos objetivos, né? Vamos detalhar um pouquinho mais os objetivos de uma iniciação científica. Bom, ensinar o método científico. O método científico envolve você fazer perguntas, você conhecer a literatura existente relacionada com um determinado problema, conhecer os bancos de dados de indexação de artigos, né? Conhecer, né, conseguir levantar uma pergunta interessante para trabalhar, conseguir reunir a bibliografia, conseguir propor soluções, conduzir experimentos, né, planejar e conduzir experimentos, avaliar os seus resultados. Então, o método científico inclui tudo que está em torno ali da pergunta científica, tá? Então existem ali algumas tarefas essenciais que a gente tem que considerar também que o cientista na sua vida, né, profissional ele desempenha, que são a leitura, como eu falei, né, leitura de artigos científicos, de teses, de dissertações, a experimentação, e aí inclui todo o projeto dos experimentos, né, o funcionamento dos equipamentos, dos algoritmos, dos programas, a condução desses experimentos, a avaliação dos resultados, eventualmente alguns testes estatísticos que possam ser necessários, né? Toda essa condução da experimentação que é bem complexa, né? E por fim, a comunicação dos resultados da pesquisa, a redação de relatórios, a redação de artigos científicos, a apresentação desses resultados, tanto em eventos de iniciação científica da própria instituição,
quanto em conferências nacionais e internacionais, como também apresentações locais para o seu grupo de pesquisa. Então, isso tudo faz parte do trabalho do aluno de iniciação científica. Em geral, o aluno de iniciação científica, ele vai ser formado para ingressar no mestrado. Não quer dizer que todo IC vai ingressar, vai querer ingressar, vai conseguir ingressar, mas em geral o fluxo é esse. Então o objetivo de uma iniciação científica é fazer ali a primeira preparação de um estudante que quer seguir a carreira fazendo um mestrado, tá? Não necessariamente ele vai ser professor, vai ser pesquisador no futuro, mas ele quer fazer um mestrado, ou seja, ele quer ter uma formação de pós-graduação mais aprofundada naquela área. Então a iniciação é o primeiro passo, né? O primeiro degrau na carreira de cientista, mas não quer dizer que aquela pessoa vai se tornar um cientista. Eu mesmo já tive vários alunos de iniciação que depois foram para o mercado de trabalho e, inclusive, se destacam normalmente no mercado de trabalho, porque a iniciação científica prepara o aluno muito bem, é uma experiência muito boa. Então, a gente tem aí esses passos da carreira acadêmica. Então, a iniciação científica seria o primeiro degrau, o mestrado é o segundo possível degrau, né? Depois um doutorado, um pós-doutorado e depois uma carreira científica mesmo, né? Como pesquisador, como professor em alguma instituição. Não quer dizer que a gente tenha que seguir todos esses degraus, né? Muitas vezes a gente ultrapassa alguns ali, tá? Eu comecei minha iniciação científica em 2003, em 2004 eu ingressei no doutorado, então eu não cheguei a cursar o mestrado, tá? Então isso pode acontecer, tem pessoas que não chegam a fazer um pós-doutorado, prestam um concurso, arrumam um emprego e vão do doutorado direto para o mercado, para o exercício profissional, tá? Então não quer dizer que todos esses passos sejam dados, mas o mais comum, o que a gente mais observa, o plano é esse, né? Passar por todos esses degraus aí. Então, pensando que a iniciação científica é um preparo para o mestrado, uma boa iniciação científica prepara o aluno para aquilo que é exigido numa seleção de mestrado ou no curso de mestrado mesmo. Então, vamos falar do que é exigido, né, nesses processos seletivos de mestrado. Varia bastante de curso para curso, tá? Mas normalmente é pedido um projeto bem simples, ou um pré-projeto. O currículo do candidato é quase sempre observado, né, com foco especial na publicação de artigos, né, científicos. Não quer dizer que se você não publicou um artigo, você não vai entrar no mestrado, tá? É muito comum a pessoa entrar no mestrado sem nunca ter publicado um artigo. Mas é muito desejável, porque se você já tem publicações, isso significa que você já foi iniciado na carreira acadêmica, né? Já conhece um pouco sobre o método científico, já participa de projetos, de discussões, então isso é muito bem visto, tá? Normalmente a gente consulta também outras pessoas que possam recomendar os candidatos, normalmente por meio de cartas de recomendação. Então alguns programas pedem cartas de recomendação, outros não, tá? Não é uma regra. E também normalmente há provas, tá? Ou provas de conhecimento específico naquela área, né? Ou também provas de idioma, é comum ter provas de inglês. E no caso dos programas que não pedem essas provas, né, que não tem essas provas, eles recebem certificados. Então, certificados de inglês, pessoas que têm um certificado TOEFL, um certificado de Cambridge, ou mesmo umas provas relacionadas com a área, né? Então, por exemplo, na computação a gente tem o POSCOMP, que é um exame nacional aplicado pela Sociedade Brasileira de Computação e ele é muito bem aceito nas seleções de mestrado. Então, a nota no POSCOMP pode ser usada na seleção para o mestrado. Então, varia bastante de curso para curso, mas normalmente é o currículo com foco, obviamente, nas atividades mais acadêmicas, né, com estrelinhas ali para publicação de artigos, recomendação, pré-projeto e idiomas e conhecimentos na área, tá? Então, durante a sua IC, você vai observando os programas de pós-graduação que te interessam, leia os editais de seleção, se preparem para eles.
caso vocês tenham intenção de cursar o mestrado. Então, se é preciso certificado de inglês, vocês já podem se antecipar e tentar fazer, né, essas provas. Se é preciso carta de recomendação, você precisa estar integrado a grupos de pesquisa, que depois no futuro você possa pedir uma carta de recomendação. Se você precisa apresentar um pré-projeto, você já tem que ter um contato com um orientador que vai te ajudar, te orientar, né, a encontrar uma boa questão de pesquisa que vai gerar um projeto. E assim vai. Então, isso pode te guiar um pouco sobre o processo e as atividades que você deve colocar energia na sua iniciação científica. Então, agora eu vou falar de 5 coisas, né, 5 conselhos, 5 dicas que eu vou te dar para você, nesse processo aí, já sabendo onde você quer chegar, né, no possível mestrado aí, como é que você pode aproveitar melhor, né, aproveitar ao máximo a sua iniciação científica. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é: esteja presente, faça parte do grupo de pesquisa. Às vezes é tentador a gente trabalhar de casa, a gente ir só um dia na semana, a gente estar mais livre, né? Não ter aquela obrigação de ficar no laboratório. Mas se você não está presente, você não convive com as pessoas e você não pode observar as pessoas exercendo as suas atividades. Então é importante que você esteja perto de um aluno de mestrado, converse com ele, almoce com ele, troque ideias sobre o projeto dele, né? Um aluno de doutorado, o próprio orientador, né, o professor, os pós-doutorandos. Então viver o grupo, participar dos seminários, né, dar um seminário, tudo isso faz parte. Então é muito importante estar presente, tratar aquela iniciação científica como se fosse realmente uma atividade profissional. Então você coloque as horas que você precisa estar no laboratório e tente viver aquele momento. Eu falo que eu sempre tentei viver ao máximo cada experiência da minha vida, né? Então, assim, enquanto eu estava na universidade, eu queria estar lá. Eu ficava na biblioteca, eu vivia os espaços, eu vivia os ambientes. Então aproveite isso. Tá? Vá nos seminários que o seu grupo organiza, que outros grupos organizam, aproveite, fique ali absorvendo o máximo que você puder. Bom, outra coisa muito importante é conhecer os trabalhos do seu grupo. E como é que você pode conhecer os trabalhos do seu grupo, além de fazer parte, né, de estar presente? Bom, você vai ler os trabalhos que já foram publicados. Então, faça ali uma linha do tempo dos trabalhos que o seu orientador publicou nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, e faça esse estudo, estude esses trabalhos, porque é muito interessante a gente ler os trabalhos de um pesquisador, né, em ordem cronológica, por exemplo, porque a gente vai entendendo como é que um trabalho gera outro, né, como é que é a linha de pensamento daquela pessoa, daquele grupo. Isso vale para o seu orientador, para outros grupos também, claro. Então, se tem um pesquisador que você admira, que você, né, gostaria de trabalhar com ele, pegue os trabalhos, os últimos 5 anos, se for um volume muito grande, pegue os últimos 5 anos e comece a ler estes trabalhos, tá? E aí, obviamente, se você tiver a possibilidade de conversar com as pessoas, com os autores, né, os alunos, os professores, anote as suas dúvidas, anote as suas curiosidades e vá na fonte. Então você pode conversar e tirar ali as suas dúvidas, perguntar detalhes metodológicos e assim, não tem pergunta boba, né? Você pode aproveitar que você está na iniciação científica e colocar todas as suas dúvidas realmente. Bom, além de ler e estudar, é muito importante você ter tarefas. Então, é muito comum, porque às vezes o aluno de iniciação científica, como ele não tem assim, uma meta muito clara, né, de defesa de uma dissertação ou uma tese, ele fica perdido, ele fica rodando, trabalhando com várias pessoas. Mas assim, é importante que você obtenha uma direção de uma tarefa. Então, peça ao seu orientador, peça ao seu supervisor, né, um aluno de mestrado, doutorado com o qual você trabalha. Peça sempre uma tarefa, esteja sempre envolvido em alguma tarefa. Então, por exemplo, no nosso grupo, geralmente são tarefas de implementação de programas, né, de algoritmos. Então, sempre tem uma pequena tarefa em execução e assim que você concluir, você apresente essa tarefa e peça uma nova tarefa. Então, isso é muito importante, que a cada semana você esteja desenvolvendo alguma coisa. Então, por isso, é sua responsabilidade ir atrás das suas tarefas. E aí eu tenho certeza que você vai ter orientação para seguir adiante, pegar uma nova tarefa sempre que a tarefa anterior for concluída, tá? Então é muito importante que você tenha sempre alguma coisa para fazer. E isso puxa a 4ª dica, que é o seguinte: se possível, esteja sempre trabalhando em um artigo.
A nossa meta é publicar artigos científicos para a comunidade, não só para a gente, né? Então a meta não é a gente fazer nossa pesquisa e ficar ali fascinado por ela. A nossa meta é colocá-la num formato de artigo, apresentar, publicar esse artigo para que outras pessoas possam fazer uso desse conhecimento. Então, se possível, peça ao seu orientador para estar sempre envolvido na produção de um artigo com um mestrando, com um doutorando ou mesmo um artigo sob a sua responsabilidade. Tudo isso é possível, tá? Eu acabei produzindo artigos na minha iniciação científica, que foi o que me levou a ingressar no doutorado, uma das coisas, né? Então é muito importante você ter sempre um foco de um artigo em mente. Isso é assim, é bem produtivo para você, tá? Não fique frustrado se você não estiver trabalhando no artigo, mas é um bom direcionamento. Você sempre tentar estar em um grupo que está focado na produção de um artigo, para você conhecer. Não é que você vai fazer tudo sozinho, talvez sim, talvez não, né? Mas é bom que você vai participar do processo. Toda a concepção do estudo, né, as perguntas científicas, os experimentos, as avaliações, as análises, a redação, a revisão, a submissão. Então são várias coisas que o orientador vai colocando na mão dos alunos e vai observando. Assim que ele consegue fazer sozinho, a gente vai deixando. Então eu faço muito isso. Às vezes eu começo a escrever um artigo, começo a submeter. Mas eu vejo que o aluno pode fazer isso, pode cuidar daquela submissão, eu falo, olha, você submete. Vem as respostas dos revisores, eu falo, olha, você vai fazer a resposta. Então a nossa ideia é sempre deixar o aluno para que ele possa ser o mais independente possível, né, o quanto antes. Então é importante estar engajado na produção desses artigos, que são um dos principais produtos da nossa carreira, né? Então, tendo todas essas dicas em vista, a gente vai falar da última delas, que eu acho que liga tudo, está relacionado com tudo, que é até um pouco clichê, mas é assim, seja proativo e seja persistente, porque é muito fácil a gente entrar numa iniciação e ficar perdido por ali, recebendo a bolsa, ou às vezes como voluntário, sem tarefas, né? Como se ninguém tivesse preocupado com a gente e ninguém passasse tarefas e a gente tivesse meio perdido. Mas cabe muito a você ir atrás. Então vá atrás do que ler, vá atrás do que estudar, vá atrás de pessoas que possam colaborar no dia a dia com a sua formação, vá atrás de participar de um artigo, pergunte como eu posso ajudar, como eu posso colaborar, eu quero participar e seja persistente. É realmente importante que você assuma essa responsabilidade pela sua formação, por sempre ter uma tarefa, e os melhores alunos de iniciação que eu já tive, eu sempre reflito sobre isso, assim, né? Por que esse aluno foi tão bom? E geralmente eu observo isso, que eles foram muito atrás. Eles foram atrás de fazer coisas, eles tinham vontade de fazer coisas. E quando a gente tem essa vontade, esse encanto por fazer, a gente sempre busca uma tarefa, a gente sempre busca a opinião do colega, a opinião do professor, para a gente fazer aquilo da melhor forma possível e aquilo vai evoluindo, vai crescendo e é uma bola de neve. Então eu mostro, né, às vezes para vocês alguns artigos que a gente tem de alunos de iniciação científica e eu digo que foram frutos realmente da persistência desses alunos, da busca deles, né, que foram realmente atrás, insistiram e conseguiram ótimos resultados. Bom, então o que eu tenho que dizer para vocês? Eu sempre tenho que dizer isso, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, de conteúdo, assine o canal, porque a gente sempre está trazendo esses conteúdos. Mande o conteúdo para um colega. Eu tenho certeza que você conhece vários alunos que estão perdidos na iniciação, buscando uma iniciação, insatisfeitos com a iniciação, satisfeitos com a iniciação. Então mande para os colegas, que é muito importante para o canal, né, para o crescimento do canal, divulgação pelo YouTube, que esse vídeo seja curtido e compartilhado. E a gente tem um número grande de visitantes recorrentes, a gente tem um número grande de pessoas que estão sempre aqui assistindo os vídeos e o número de curtidas é sempre muito mais baixo. Então eu tenho que pedir para vocês não deixarem, não esquecerem de sempre curtir, se possível compartilhar e comentar também, tá? Então, não se esqueça de curtir, compartilhar e semana que vem tem mais vídeo para vocês.